Gente, excepcionalmente hoje caminhamos para o terceiro bloco e vamos finalizar agora. Jorge fez uma pergunta para a Grazi e ela ficou de responder para a gente. Diga aí, Jorge, qual foi a pergunta que você fez, né? Eu perguntei para a Grazi, né, na vivência dela, como síndica, como pessoa que está dentro do mercado condominial, quantos síndicos, quantos condomínios que ela tenha tido contato, ela vislumbra que efetivamente aplicam qualquer ferramenta de gestão efetiva no dia a dia. Um 5W2H, um Ishikawa para a resolução de um problema, uma situação qualquer desse gênero, ou mesmo até que sejam minimamente, possuam indicadores que consigam dar um direcionamento à gestão. Diga aí, Grazi, sua experiência. Doutor, eu vou te dizer assim que eu passo por muitos condomínios. Então, assim, eu vejo muitas coisas, mas prefiro trazer para mim, pelo que eu pratico, pelo que eu tento colocar no mercado e fazer diferença. Então, quando eu consegui entender, meu olhar ampliou para esse segmento e que eu vi que dá certo e que a coisa funciona, então eu consigo colocar, inclusive nos locais que eu passo, o meu registro, que é deixar esses dados, deixar tudo que eu fiz registrado. Então isso aí me traz a ferramenta, inclusive, para quando os questionamentos vêm, eu tenho a segurança para mostrar o que é que eu estou levantando, o que é que eu estou ofertando e o porquê que eu estou trazendo aquilo naquele momento. Perfeito. Então, e eu acho que, entendo que o mercado precisa trabalhar dessa forma para que deixe os registros, para que não se percam, né? Quando vier outro e que queira mudar aquilo que foi construído durante, né, um período de gestão, a gente tem embasamento, né, e ferramentas para poder mostrar que aquilo ali não foi à toa, não foi em vão, que houve um estudo, houve uma dedicação e que a coisa foi trabalhada para poder ser apresentada daquela forma. Eu bato. Jorge, você não se apresentou direito, você também é auditor, né? Sem evidência não há fato gerador. Eu já ia falar, não só o Chitãozinho Chororó, mas as evidências são muito importantes. Se você não tem o registro, Grazi, você vai sustentar como quer tomar decisão. Uma questão hoje, Paulo. Isso é muito importante, entendeu? Porque se você tem um registro, tem um histórico. Tem no histórico, tem uma coisa que lá desde 2001, ela é um recurso. Vocês têm que entender que isso é um recurso. Formação documentada. Não é nem isso, Jorge. O recurso se chama conhecimento organizacional. Um ecossistema, um condomínio que não tem o conhecimento, o histórico da sua tomada de decisão, ele fica à mercê desse camarada que vai entrar depois de mim e vai baixar o sarrafo. Sim. E que ninguém vai perceber. Por quê? Porque não vive aquela cultura. Com certeza. E isso é o grande problema. Paulo, aí você fala de conhecimento organizacional, só que hoje o mercado ele tem uma resistência muito grande, e aí eu sempre bato na tecla. As pessoas estão confundindo experiência com conhecimento. São duas coisas e é diferente. O cara tem uns 20 anos de experiência. Existe uma resistência muito grande ainda do mercado de fazer essas novas adaptações para acompanhar essas mudanças, essas exigências. Beleza? Eu lembro que há alguns anos atrás eu fui implementar um relatório para poder ter indicador em alguns condomínios. Relatório é uma evidência. Relatório, é isso, um registro. Para ter indicador, para ver o que eu poderia fazer depois. O cara virou para mim e falou assim, cara, eu já tenho 15 anos bacana de experiência no segmento, muito bom. De experiência massa. No condomínio. Eu falei, massa, cara. Ótimo que você tem 15 anos de experiência, então vai facilitar ainda muito mais a gente levantar essas informações que a gente precisa para otimizar a nossa gestão. Beleza. Aí o cara, não, porque não dá tempo e tal. Resistência do novo, de mudar, de evoluir e tal. Gestão de mudança. E baseado simplesmente nos 15 anos de experiência. No 15 anos de experiência que ele tem. Sabe o que aconteceu? Depois, 15 anos eu falei com ele, velho, a tua experiência ela te trouxe aqui. Mas ela não te garante um dia depois. Beleza, saiu do mercado, recebi mais 20 ou 30 ligações desse cara buscando uma nova oportunidade como gerente de condomínio, não podia colocar. Porque ainda tem que lidar com o ego das pessoas. A gestão tem que ser a gestão impessoal. O ego é o pior. O conhecimento organizacional, Alexandre, ele vem de duas vertentes. Competência, que tem a ver com experiência, e tem a ver com a outra variável, que é conhecimento, registro e evidência. A gestão tem que ser impessoal, porque eu não posso depender de você. Porque se você sair amanhã e entrar lá, não tem a mesma competência, ou tem uma competência superior à sua. Mas o conhecimento, o registro, a bagagem, o databook, o livro de dados, Sim. a essência registrada para você tomar uma decisão baseada em fatos e dados, está ali. Então a gestão tem que ser cada vez mais impessoal. Isso inclusive no condomínio. O condomínio não pode estar totalmente
à mercê e rezando o que o síndico fala. Deixa Ele tem que eu- julgar aquilo deixa eu- e verificar a pertinência Deixa eu se apenas, aquilo é aplicável ou não, entendeu? Por isso que tem a figura do conselho. deixa eu apenas o conselho retomar a também serve pra finalização da fala de Grazi aqui. O que é que acontece? Eu entendo o que você está Fica falando. fugindo do tema. Entendo o que o Xande falou, mas a grande questão é a falta de continuidade. Projetos não Descontinuidade. Exatamente. Projetos não se encerram sem ser concluídos. Perfeito? Entregues. Você tem mandatos no Brasil de condomínios que são de 1 ano e outros de 2. E às vezes um síndico ele inicia um projeto de 1 ano, por algum motivo ele decide não se recandidatar. E ele pensa na gestão dele só. E ele fez o projeto, deixou o projeto pronto, e aquele cara que está chegando fala bem assim, ó, eu não quero fazer isso aqui. Aquele grupo que assume resolve abandonar o projeto. Normalmente entra um rival, né? Então, ainda que você tenha, como você está Política. falando, Política. a rastreabilidade, as evidências, a documentação, a fundamentação toda necessária para justificar aquele projeto, apenas uma mudança de mandato, às vezes faz uma regressão assim significativa. Mas- Então, E o risco? Aí entra naquilo que você já tinha falado. E o risco? Isso aí está muito ligado ao que a gente veio falando aqui desde mais cedo, segmento social. que é condomínio é um recorte da nossa sociedade. Exatamente. Isso daí tudo, essa questão de você entrar com o cenário de Essa querer fazer quebra. terra arrasada, está diretamente ligada à ética nas nossas decisões. Porque eu não posso, por mais que eu tenha um viés ideológico ou político, ou não goste de você, eu não goste da gestão, eu tenho que ter a humildade de reconhecer quais são os pontos positivos que cada gestão trouxe, qual é o legado daquela gestão e respeitar esse legado para Sim. frente. É onde entra Mas a esse oportunidade. respeito não é a pessoa que era síndico. Esse respeito é a comunidade onde você está inserido. Isso que é oportunidade, Jorge. Entendeu? E ainda entra uma questão de consciência e de valorização do próprio ambiente. Conscientização. E essa conscientização te leva a duas possibilidades, Grazi. Ou você continua a gestão passada, se foi uma boa gestão e você concorda com ela, minimizando esses riscos, transformando essas fraquezas em forças, ou você simplesmente assume o risco. Mas aí Ao assumir o risco, vai plantar uma nova gestão, que talvez não seja a gestão que você precisa. uma coisa que a gente está É a questão trabalhando. de realmente você continuar uma palavra muito boa. É a ética. É a ética. É a ética. E aí, Isso quando realmente entra, é o uma questão de processo, ética. quando entra o processo de profissionalização, né, que a gente vai estar batendo nisso aí o tempo todo, as pessoas começam a ter uma maturidade de pensar diferente. E saber que precisa ser, por mais que, ó, Arlo é meu rival ali, de oposição de chapa, mas o cara fez um trabalho bom. E eu vou dar continuidade. Eu quero Mas estar aí no entra a comando, eu questão quero do fazer. ego, Xande. Mas Perfeito, É. perfeito. Mas é isso. E quando a gente vai trabalhar a questão da profissionalização, e Tá o mercado ligado à hoje, segurança. principalmente o mercado de Salvador, ele está aberto. Ele está aberto para uma sindicatura profissional. A gente precisa estar o tempo todo Mas aí, conscientizando vamos lá, essas pessoas. o mercado está aberto. Mas a própria sindicatura profissional, e a gente vê diversos casos, a gente teve um caso aqui para mim foi muito emblemático, de um síndico que foi difamado no condomínio, e os concorrentes dele estão levando isso para a Assembleia. Ao final se provou, em processo judicial, que aquela informação era falsa, e o estrago foi feito na carreira daquele síndico por outros que não tiveram ética, entendeu? De separar o joio do trigo, separar as situações. Então, assim, Mas o mercado ele é complicado nesse aumenta- sentido e é um reflexo da mas nossa é isso. sociedade. Aumenta o nosso desafio como educadores, como pessoas que estão aí Formadores de fomentando, opinião. formadores de opinião, pessoas que estão fomentando as melhores práticas de gestão, trabalhar isso. Porque se a gente já está identificando onde é que estão os problemas, é o recorte da sociedade. Já fica um tema para o próximo na varanda com o síndico. Como é que está o contexto de ética no nosso mercado? Em todos os níveis. Porque há necessidade de ter a elaboração de um código de ética mesmo, né? Para essa... Tem um cara muito bom para falar de ética. Depois você me pergunta. Fica surpresa. E observe, a ausência ou a descontinuidade, como o Paulo acabou de falar em cima da fala de Grazi, a gente trouxe aqui, ela de fato é um reflexo do que a gente vive na sociedade. A gente tem vários exemplos, a gente até comentou mais cedo aqui, a gente tem os chamados elefantes brancos, que talvez fossem projetos até que oferecessem um resultado positivo para a sociedade, mas que infelizmente são esquecidos. E infelizmente a gente encontra isso dentro do condomínio. Dentro do condomínio a gente também encontra várias ideias, vários projetos que poderiam... Exemplifique um. A instalação de uma usina de energia solar. A instalação de, É por muito mais exemplo, amplo do que a gente está conversando e é totalmente Exatamente. factível. a instalação de, por exemplo, Renovia uma energia cisterna- autossustentável. uma renovável. cisterna para captação de água de chuva para retornar isso para o condomínio. A exclusão dos boletos de papel, Sim. que hoje assim a gente
Quanto se gasta Tecnologia. de papel para imprimir boleto? Mas você quer ver uma pediu, coisa? você viu aí? Você tava falando dessa questão da descontinuidade de uma gestão para outra, e Grazi puxou aqui o viés do ego, que para mim está diretamente ligado à insegurança. E a gente tem que infelizmente, a gente tem dentro do nosso mercado uma prática que assim, e o japonês ele tem aquela métrica que fala, né, o prédio que se destaca é martelado. Então, a tônica no mercado hoje, infelizmente, e é um desafio de todos nós mudar essa cultura, é aquele que se destaca com boas práticas, ele não é o concorrente, entre aspas, o colega de profissão. Ele tem que ser Ele não exemplo. olha e diz, poxa, o que aquele cara tá fazendo de bom, aquela mulher tá fazendo de bom, que eu vou copiar e vou tentar ser melhor do que ela naquele ponto. Ele disse, é o contrário. É tipo, vamos frear o criar uma base pra tentar minar, porque não, o cara é bom demais, o cara tá se ganhando, destacando demais. tá com, o síndico profissional tá lá com 15 condomínios, 20 condomínios, tá administrando bem os 20. Lembra do E aí conhecimento vem organizacional? a questão, em vez de você dizer, pô, vamos ver alguma forma, como é que esse cara Pra poder consegue? conseguir. Será que eu consigo também? Não, aí diga assim, vamos Jorge. difamar esse cara de alguma forma, pra ele perder uns 10 Verdade. e ficar o sarrafo mais baixo, Verdade. porque minha insegurança Verdade. vai me permitir Mas deixar essa é uma mais contramão. confortável Essa é a uma minha contramão. incompetência. Às Essa é uma vezes- contramão. às Por que vezes- contramão? Porque você lembra do conhecimento organizacional? Você vai lembrar que um dos pontos do conhecimento organizacional é você copiar e melhorar o mercado. Sim. Benchmark, lembra dessa palavra? Sim. Referência comparativa? Claro. Se eu tenho lá em Vantagem Harvard competitiva uma diferenciada e profissionalização fator tão crítico de grande sucesso. que vai fazer com que a minha gestão seja mais profissional do que eu acho que eu sou, eu tenho que copiar e tenho que aperfeiçoar. Sim. Por quê? Sabe quem ganha? Não é o condomínio. Mas às vezes. Sabe quem a ganha? própria É o pessoa. ecossistema. Mas como um sabe o todo. que acontece A às vezes sociedade, nessa, né? nessa, Sociedade como um todo. Isso é Viu, muito Paulo? importante essa discussão. nessa entendeu? questão Muito aí, importante, Graça. essa questão que o Jorge trouxe, às vezes o Tem cara, que marcar ele outro não lado. quer evoluir, ele quer que o outro evolua. Involou. Entendeu? Exatamente. Ele não quer, porque tá Segurança. confortável pra ele aqui, mas ele tá vendo o cara se destacando. Ele não quer ir, ele quer que o Segurança. outro desça. É gestão de risco. Para ele, ele assume aquilo. Ele não tenta melhorar. Não tentando melhorar, ele traz com que o mercado diminua o seu sarrafo. Quando cada vez mais Fica nós somos mais desafiados. Você é desafiado? Eu sou todos Sempre. dois. Eu aprendi isso todos os Todos os MBA, Paulo, quando eu fui antes de ser seu aluno ainda lá, uma das primeiras matérias, falava justamente sobre fator crítico de sucesso e vantagem competitiva diferenciada. Vantagem competitiva circunstancial diferenciada é tudo aquilo que ele coloca em destaque porque o seu concorrente não faz. Na hora que ele lhe iguala, isso virou fator crítico de sucesso. Porque se você não entrega aquilo, você está um passo abaixo da sua concorrência. Então o mercado ele funciona nesse movimento. Pra te Eu crio uma impulsionar, vantagem inclusive. competitiva circunstancial diferenciada, o mercado ele caminha, se o mercado aceitar a sua prática, o seu concorrente iguala, se o mercado não aceitar a sua prática, não era uma vantagem. Se você consolidou como uma vantagem, o mercado vai acompanhar e vai copiar a sua prática. Essa é a lógica. O que a gente vive em alguns ecossistemas, e o condominial, eu vejo que às vezes ele está muito permeado disso, tanto na sindicatura quanto nos prestadores, eu tenho uma vantagem competitiva, eu, ao invés de tentar alcançar essa vantagem competitiva do meu concorrente, eu quero dar um jeito dessa vantagem competitiva desse meu concorrente voltar atrás de uma boa prática, para que eu fique igualado com ele aqui, literalmente, na vala rasa. Mas boas práticas não voltam atrás. Não volta. Mas isso é chamado de estupidez humana. Desculpem aí pegar pesado. É porque o cara tá faltando visualizar que aquela vantagem competitiva pode ser aproveitada por ele. Claro. Aí o cara tá sendo estúpido. Mas bate na pra caramba. insegurança, Não, bate mas no aí- ego, bate uma série de fatores. Mas vamos lá. Vamos lá que o tempo já tá se esgotando. Quando o cara aqui, deixa o já ego tá falar mais no alto do que o fim. profissionalismo, Ele não, é quer- ele profissional. não busca melhorar para que o outro também não melhore. Então ele vai, né? É o seguinte, Verdade. vamos lá, o grande desafio nosso é o seguinte, como é que a gente quebra esse círculo vicioso? O que a gente tá fazendo aqui? Nós somos 5. Condomínio Week. E o que a gente vai O que é fazer que a no gente dia 1 ouviu, e o que é 2, que a né? gente ouviu, o que é que a gente Exatamente. ouviu essa semana, né? Eu não sei se existe uma teoria comprovada ou não, mas somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Não sou muito conhecedor dessa teoria, mas existe a teoria, então hoje aqui somos 5. Eu acho que a gente conseguiu aprender mais um com o outro, essa é a grande Discutir em sacada. alto nível. Aprendemos o tempo todo, Jorge, Paulo, Alexandre, Grazi, quando a gente senta para conversar, tanto é que a gente já está aqui há quase 45 minutos conversando, e se deixar a prosa vai embora, né? Mas vamos lá, a gente se reuniu aqui hoje para falar sobre a gestão 5.0, a gente já viu que tema não falta para esse debate, né? A gente vai ter muito o que falar ainda no Conduíc em 2023,
Não tenho como deixar de agradecer a vocês. Agradeço muito. Grazi, 1 a 1, uma grande satisfação. Você que é colunista fixa do Na Varanda, juntamente com Camila, com o Thiago. Espero que a gente se encontre em breve mais uma vez. Jorge, uma grande honra, uma grande satisfação. Xande, meu amigo, mais uma vez estamos juntos. Sempre. Paulo, da próxima você pede música no Fantástico. Eu Três. peço agora para vocês encerrarem, para poder a gente finalizar, porque a gente já está no terceiro bloco, já estourou o tempo, estouradíssimo, tá? E pode ter certeza que, como o Jorge provocou com Grazi, a gente vai gravar um programa exclusivo para falar sobre ética no ambiente condominial. Nossa. Como a gente já agradeceu na chegada, não vamos agradecer na saída, mas eu queria só deixar o convite mais uma vez. Dias 1 e 2 de dezembro, não fique de fora do Condoweek. Vai ser um evento fantástico. Você que quer buscar diferencial no segmento condominial, não pode estar de fora. Vou além. Você que quer mudar o segmento condominial, fazer ele evoluir, você não pode estar de fora. 1º e 2, estamos esperando vocês lá. Você não quer mais fazer o mesmo? Se você não quer mais fazer o mesmo, vem fazer com a gente. Condomínio Week 1 e 2 de dezembro. É isso, só trazer todos vocês para participarem desse momento de aprendizado no Condomínio Week, dias 1 e 2 de dezembro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Até a próxima. pessoal. Até a próxima.